E aí, gente, tudo bem com vocês? É o seguinte, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho a respeito de três maneiras. No final eu vou falar um bônus a mais, uma quarta questão para vocês conseguirem desenvolver um estilo de vida mais saudável e conseguir viver bem, viver melhor. Primeiro ponto que eu queria abordar eu estava fazendo uma pesquisa esses dias e vi que 86% dos brasileiros apresentam algum transtorno de saúde mental. 86%. Quer dizer, o Brasil tem 200 milhões, então vamos arredondar para 90%. 200 milhões, 90, 9 vezes 2, 180, em torno de 160 milhões de pessoas. Veja bem, em torno de 150 a 160 milhões de pessoas apresentam algum transtorno de saúde mental. Olha isso, números bem altos, né? Então, assim, boa parte desses casos são por ansiedade, por estresse e graves quadros de depressão também. E existem maneiras de estilos de vida que você pode adaptar para o seu dia a dia que podem trazer saúde para você. O que acontece? Muitas vezes a pessoa ela não dá importância a isso. E aí na sua rotina, no seu trabalho, os seus compromissos ocupam grande parte do tempo do seu dia a dia e elas acabam esquecendo disso. Só que da mesma forma que um músculo, quando ele não é fortalecido, ele atrofia, ele diminui a força. Quando nós não fortalecemos a nossa mente, nós não desenvolvemos emocionalmente, a nossa mente também atrofia. A nossa capacidade de resiliência, a sua força, a sua paciência emocional, o seu lado emocional, ele se mantém o mesmo ou até pode sofrer consequências de acontecimentos, circunstâncias do seu dia a dia. Existem atividades físicas. Uma corrida, por exemplo, não trata apenas de benefícios para o seu corpo, mas uma corrida, por exemplo, eu faço corrida há cerca de 10 anos. Claro, hoje não participo mais de competições, mas teve 3 anos da minha vida, lá no início, que eu era competidor mesmo. E assim, a gente não deve pensar só nos benefícios físicos de uma atividade física, do exercício, mas benefícios mentais. E se para pensar um pouquinho, quando eu não sei se você já teve essa experiência, mas se você começar a praticar um exercício, entrar no esporte, qualquer esporte, e você desenvolve esse hábito, o que acontece? Você percebe que ganhou força mental, você torna-se mais forte emocionalmente, porque o seu comportamento ele tem que se adaptar para aquele esforço. Então, para você manter um esforço diário, semanal, mensal, né, ou pessoal que pratica já durante anos, tem que ter uma força de caráter muito forte, tem que ter resiliência, tem que crescer emocionalmente, porque no dia que você sentir preguiça ou não quiser fazer, que são quase todos os dias, né? Quem faz exercício sabe que quase todos os dias não temos uma disposição, aquela motivação, mas que por força de hábito nós vamos mesmo assim. Falo isso porque eu tenho 10 anos de exercício físico. Então o que acontece? Quando nós praticamos o exercício, se você faz uma luta, se você faz uma aula de dança, faz judô, boxe, natação, ciclismo, seja o qual for, os benefícios mentais também entram dentro desse campo. Benefícios mentais porque durante o exercício são liberadas substâncias que trazem essa sensação de bem-estar, sensação de prazer, a dopamina, o bem-estar, a substância do afeto, né, que é a ocitocina.
é liberado durante uma corrida, por exemplo, que é a sensação de bem-estar, aquela motivação para viver, né? Aquela energia, aquela força e a sensação de que você teve um dever cumprido ali, você fez aquele exercício, cuidou do seu corpo. Então, assim, na medida em que nós temos que vencer essa barreira para iniciar um exercício, por outro lado, nós temos benefícios para o nosso corpo e para a nossa mente, tá? Se você hoje não pratica nada, nenhum esporte ou exercício, saiba que se você começar a praticar, você vai estar prevenindo tanto consequências físicas quanto mentais também, entende? Por exemplo, tem jogos de memória, jogos de tabuleiro, que são bons para a nossa cognição, são bons para prevenir doença de Alzheimer precoce, por exemplo. Então, assim, nós devemos estar atentos a isso. Nós temos essa vida, nosso corpo é como se fosse uma empresa e temos que cuidar dessa empresa. Uma empresa só funciona bem se os seus departamentos estiverem em harmonia, estiverem fortes, estiverem saudáveis. Então, o cuidado mental, ele pode começar pela prática do cuidado físico também. Então, um leva ao outro. A pessoa que sofre de ansiedade também, por exemplo, com a prática de algum exercício, essas substâncias que são liberadas no nosso cérebro, a ansiedade é o que? Uma preocupação excessiva com o futuro, com o medo de algo acontecer. Quando você faz um exercício físico, você tira a sua cabeça disso, você foca ali no seu corpo, nos seus movimentos. Isso é atenção plena também, que é outro ponto que eu vou falar. A atenção plena pode acontecer durante uma caminhada, durante uma corrida também, quando você concentra no seu corpo. Então, tudo isso traz a nossa imaginação para o momento presente. Então, exercício físico, um ponto. A alimentação saudável também. Nós devemos levar em consideração a alimentação. A alimentação, ela é importante, assim como um carro, ele precisa de um bom combustível. Um carro que é feito de ferro, de carbono, de aço, seja de quem for, precisa de um bom combustível, precisa que as peças estejam íntegras, tudo maleável, funcionando direitinho. E nosso corpo precisa também desses nutrientes, precisa de um abastecimento correto, adequado para funcionar também corretamente. Quando eu falo de alimentação, eu falo de você se hidratar bem também. Você não precisa tomar água só quando vai fazer um exercício ou quando você pensa que teve um suor, aquele desgaste excessivo. A hidratação tem que acontecer constantemente, porque o corpo ele tem ali cerca de 70% de água. 70% de água. Então, uma pessoa de 100 quilos tem aí aproximadamente 70 litros de água no seu corpo. Aí o que acontece? Então, a hidratação ela tem que acontecer em intervalos próximos. Você não pode tomar um litro de água agora de manhã e tomar outro litro de água de noite. Tem que ir acontecendo por partes. Então você tem que ter essa ideia na cabeça de se hidratar bem, para as funções corporais funcionarem corretamente e manter a homeostase. A homeostase é esse equilíbrio, a harmonia das funções funcionando corretamente. Hoje é comum nós termos um acesso mais facilitado a formas de entrega, de acesso à comida, né? Mais conveniência. E isso pode nos trazer a vontade de agir em prol de um desejo que nós temos naquele momento e acabar pedindo comidas que não são nutritivas, que não são benéficas ao nosso corpo. Então, assim, como um carro,
Um carro esportivo, por exemplo, ele não aceita todo tipo de combustível. Você tem que colocar um combustível adequado. Se for um combustível inadequado, ele vai gerar problemas, não vai funcionar perfeitamente. E imagina o nosso corpo, onde existem células autoeficientes, onde existe um coração, onde existe pulmões, onde existe um cérebro altamente complexo, né? Onde existe essas transmissões neuronais, onde existe multiplicação de células. Então, todos esses processos fisiológicos requerem uma demanda energética. Então, a alimentação ela tem que estar na nossa consciência como um foco do nosso dia a dia. É importante que nós consigamos colocar nutrientes verdadeiros dentro do nosso corpo, através de alimentos específicos, não é qualquer alimento. Tem alimentos que só tem basicamente açúcar e sódio e gordura. Só tem basicamente essas três coisas. E isso, claro que contribui para o balanço energético, mas não deve ser o foco principal da alimentação. O foco principal da alimentação deve ser o quê? Proteínas, carboidrato é importante, especialmente se for o açúcar natural, a frutose das frutas, a lactose do leite. Se for esses açúcares naturais, proteína, açúcares, vitaminas, o corpo ele precisa de vitaminas para regular as suas funções também, para regular os sentidos, para regular a produção de outras células ou substâncias do nosso corpo. O exercício físico, dificilmente você vai ver uma pessoa que ela tem esses hábitos, um comportamento saudável de praticar exercício físico com altas taxas de estresse, tendo doenças recorrentes, tendo a imunidade baixa. E por que isso acontece? Porque durante a prática do exercício, o nosso corpo ele libera substâncias que são favoráveis para esse processo saudável que ocorre na nossa mente. A liberação de dopamina, que ela é a substância do prazer, né? Dopamina, que é um neurotransmissor do prazer, tem a área de prazer do nosso cérebro que está diretamente relacionada com a dopamina. Então o nosso corpo ele procura basicamente por dopamina. O ato sexual libera grandes quantidades de dopamina, uma descarga abrupta de dopamina no nosso corpo. Alguns alimentos que não são benéficos, mas que nós podemos viciar facilmente, porque são ricos em açúcares. E o açúcar, ele é um forte atrativo, né? Na verdade não é essa a palavra, ele tem uma atração, ele libera dopamina, ele é dopaminérgico, é essa a palavra. Ou seja, o açúcar ele tende a promover essa descarga de dopamina, por isso que nós queremos comer uma barra de chocolate atrás da outra, por isso que a Coca-Cola é viciante, refrigerante, por esses motivos. Outra coisa, tá falando dos alimentos, né? Então, todos esses alimentos, incluindo a hidratação, o ato de você ter essa consciência para se hidratar corretamente no seu dia a dia, são esse montante aí que vão trazer benefícios e vão promover uma longevidade de vida saudável. Claro que, além desses, é interessante que durante esse exercício físico, você, se for iniciar a prática de algum esporte, prefira aquele esporte em que você pode ter conexões sociais. Conexões sociais. Isso é interessante porque você vai estar contribuindo para prevenir doenças ou distúrbios psicológicos, como a ansiedade, a solidão, que é um sentimento que pode ser curado e tratado através de algum hobby, algum esporte que você venha a fazer no coletivo, junto com amigos, e assim você fortalece esse laço
social, que é fundamental também na busca pela longevidade de vida, tá? Então, lembra disso, conexões sociais, conexões. Basicamente, para fechar, eu queria falar do fato de você poder dormir bem. Como está o seu sono hoje? Eu conheço uma empresa, na verdade muitas empresas, né? Tem o terceiro turno, que é a parte onde a galera trabalha à noite. E eu acredito que a maioria não sabe do malefício que isso traz para a sua saúde. A princípio você pode não sentir isso, não sentir esses problemas, mas lá na frente o corpo vai cobrar de uma forma que não podemos imaginar agora. Então é importante que nós possamos adotar o hábito de dormir bem. É interessante você dormir pelo menos de 6 a 8, 9 horas por dia. Tem pessoas que dormem um pouquinho menos tempo e se sentem bem com isso. Levam o seu dia a dia tranquilo, tudo bem. Tem outras que já precisam de um pouquinho mais de sono, né, para regular. Isso vai de acordo com o seu ciclo sono-vigília, ou seu ciclo fisiológico, sabe? É uma característica própria de cada um, né? Até uma questão genética, cada um pode ter aí, pode alterar algumas coisinhas. Mas assim, é lembrar de dormir bem. Você não pode descartar isso. Dormir é uma necessidade de todos os seres vivos. Todos os animais, tem animais que dormem de dia, caçam à noite. Tem outros que dormem à noite, caçam de dia. Mas, de qualquer forma, é um processo fisiológico do nosso corpo. Então, nós não devemos mudar esse processo fisiológico. Toda vez que nós tentamos interferir num processo fisiológico, nós podemos alterar esse processo. E quando a gente tentar alterar para melhor, nós de qualquer forma estaremos interferindo no ciclo natural. Então, qual é o ideal? É não interferir no ciclo natural. Se nós temos que dormir, nós temos essa necessidade como ser humano, nós devemos colocar isso em prática para levar uma vida com saúde. O sono, ele está relacionado com doenças cardíacas, psicológicas como o estresse, a ansiedade, a irritabilidade, preocupação, o dormir insuficiente, né? O sono insuficiente. O que mais? O sono ele é restaurador. Então você que trabalha muito, você que tem um alto desgaste mental, emocional e físico também, o sono ele é reparador. E para que ele seja reparador, possa alcançar o seu máximo desempenho, você tem que dormir uma quantidade de horas suficiente. Exatamente, suficiente. Então é algo que nós não podemos descartar da nossa rotina e da nossa formação de hábitos. O dormir adequadamente ele tem que estar dentro dos nossos hábitos saudáveis, tá bom? Então falei para vocês alguns pontos que, quando levados em consideração, vão contribuir para que nós possamos alcançar longevidade de vida. Em outros vídeos eu vou falar outros pontos, como a parte espiritual, questão de propósito, de sentido de vida. Isso, as pessoas que têm esse lado mais fortalecido, elas têm uma tendência a ter menos doenças também, a viver mais inclusive também, porque elas têm motivação na sua vida. E elas têm mais positividade na realização das suas tarefas, de encarar o dia a dia, entende? Então em outros vídeos eu vou falar desses aspectos, outros pontos emocionais também e sociais, tá bom?